Obrigado, Jean, por ter estado aqui com a gente. Boa noite. Imagina, boa noite. Prazer meu estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. Para falar desse fenômeno que é Vai na Fé. Graças a Deus. Que é. Mais. A música é boa, né? Já começa com a música é boa. Eu também concordo. Eu acho que é um maior fenômeno da Globo dos últimos anos. Assim, é diferente do que aconteceu com o Pantanal. Porque, assim, eu acho também que é muito diferente quando isso acontece com uma novela original. Acho que Pantanal fez muito sucesso porque havia uma nostalgia com Pantanal. Essa uma expectativa também, né? Uma expectativa. Vai fazer igual a Manchete fez? Vai botar as piranhas para comer lá, né? A gente queria saber disso. Né, menino? Botou bolinha, né, na época, né? Enfim, como eu acho que tem essa expectativa com Elas por Elas, como tem essa expectativa com Renascer, acho que menos do que foi com o Pantanal, mas existe. E é uma novela original e muito boa. Vemos o que vemos. É uma novela muito boa, muito bem escrita, com boas interpretações. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por Vai na Fé. Acho que Fuzue tem um grande trabalho pela frente, que eu acho que não vai rolar, mas tudo bem. Vamos botar essa água no feijão antes da hora, né? Vamos esperar o feijão entrar na panela, né? Mas a gente sente um cheirinho de queimado. A sirene apita aqui, né? Deixa eu dar boa noite aqui primeiro, Jean. A gente já vai destrinchar, então, toda essa paçoca aí que você já abriu. Quer fechar com alguma coisa antes de eu dar boa noite aqui pra galera? Boa noite. Só botar aqui as redes sociais do Jean, então. A gente bota no início e no final. O site do Jean. Depois você acessa quando acabar a live, tá, gente? Se você estiver lá no YouTube e na televisão, você acessa no celular, não tem problema. rapidinhasdojean.com.br e suas redes sociais, né, Jean? Twitter e Instagram, né? Aliás, tem no site tem a notícia aí, Vai na Fé essa semana bateu recorde, né? E São Paulo, né? Em São Paulo. Rio ainda não saiu os resultados da semana. O recorde daqui é 33. Aqui a gente está mais avançado que São Paulo, que é 28, né? 28 recorde, não é isso? Não, o recorde de São Paulo é 28 e foi 29 ponto alguma coisa no pico. Mas só que bateu o recorde da novela e bateu o recorde do horário das 7 em 700 e poucos dias, desde Salve-se Quem Puder. Foi a última novela que conseguiu dar esse pico. Agora, Rio de Janeiro, eu acho que Vai na Fé bateu vários recordes aqui, 33, eu não me lembro. 33 nem Pantanal, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Teve dia que nem Pantanal deu 33. Né? Deixa eu dar então boa noite aqui pra galera e a gente já começa aqui a conversar com o pessoal. Ó, o Weasley dando boa noite. Não, fala Belo, né? Caiu o Pixel, Weasley. Pois é. Fenômeno aí, ó, a novela aí, finalizando esse seu Denilson Show lá, né? Será que foi a Renata Fã de Chapolin Colorado que deu sorte? Que cena maravilhosa, né, gente? Meu Deus, eu vi aquilo, pensei assim, o que a pessoa não faz para manter um emprego? E de salto alto, um Chapolin Colorado de salto alto, abrindo as pernas para o lado, para frente, não contava com a minha astúcia, né? Maravilhosa, né? Eu vi, foi assim, né? Hoje o Denilson que tá cantando Mel, sua boca tem um mel, né? E hoje ele tá cantando. Hoje o Pix caiu. O Weasley, aliás, o Michel tá aqui dando boa noite pra gente. Que mais? O Michel tá falando que são 46 minutos de final. Então, 46 minutos de arte. Se for de arte, ô Michel, é bastante coisa. Porque a gente deve ter aí pelo menos uns 15 minutos de publicidade, de intervalo. Então, se for 46 de arte, eu acho que é um grande último capítulo, né? Porque geralmente é 37, 36. Novela das 7 é isso. O que eles fazem? Eles antecipam a programação Vale a Pena, Jornal Local e depois a novela das 6, porque não tem como atrasar o Jornal Nacional. O esquema logístico é diferente da novela das 9, que vai até as 11 alguma coisa. Mas no das 7 eles começam antes, então tem que ficar muito de olho na programação. Elas por Elas pode ser um sucesso. Viu? Veremos. Tá aqui o Michel. Eu tô mais empolgado para Elas por Elas do que para Fuzue, confesso. O elenco me empolga mais, a história, pelo pouco que eu tô vendo, me empolga mais do que Fuzue. Acho a história de Fuzue confusa. Não me empolga muito, não. Eu tô empolgado com Elas por Elas. Pelo menos a divulgação tem sido boa. Michel, boa noite. Marina Rui Barbosa fazendo o papel dela mesma.
Sim, sim. Tá de rica, né? E assim, me lembra um pouco Império, quando eu vejo as cenas com a Lília Cabral. Eu tenho um pouco dessa percepção. Né? E quando ela fala, então, que ela só namora com gente, que ela só tem relacionamento com gente rica nas chamadas da novela, né? Deixa eu ver, Michel. E a Fátima? Boa noite aqui, o Michel dando boa noite pro Jean, né? O Jean aqui respondendo. E a Fátima voltando com o programa fictício. Então, a Poeta estava de férias, tá, Michel? Por isso que não chamaram ela para gravar. Mas eu acho que ela não seria convidada, penso eu. Entendeu? Eu vou fazer a minha ingênuo. Eu faço, às vezes, quando essa linha, você sabe, né? É porque, gente, olha, vocês são muito modosos. É porque a Patrícia grava em São Paulo, é a novela gravada no Rio, gente. E ela estava de férias, gente. Quando foi gravado isso, foi naqueles últimos dias que a Patrícia Poeta estava de férias e a Tati Machado... Oi. Eu acho que ela não estava de férias, não. Não, ela estava. Tava? Perdão, quando a cena foi gravada, foi naquela última semana que teve a Tati com a Valéria, entendeu? A gravação acabou na sexta. E aí eles gravaram na quinta. Essa tomada aí delas duas. Deixa eu ver o que mais aqui. Só por conta disso. Eduardo, um alô para Olinda, Pernambuco, aqui participando com a gente. O Jean mandando o alô dele aí também. Fica à vontade aí, Jean. Alô, tudo bom? Como vai vocês? Tudo bom com vocês? De Pernambuco. Vamos falar então aí, começar falando então de Vai na Fé. Qual é o seu balanço final, Jean, para essa novela aí da Rosane Svartman? Sem dúvida, o grande sucesso para mim de 2023. Acho que não terá outra igual, na minha opinião. Eu também acho que não. Eu acho que é o grande sucesso de 2023 arrisca de ser o grande sucesso dos últimos anos, porque foi o que a gente falou, é diferente quando você tem uma obra original de um remake, né? E o remake faz muito sucesso porque é natural as pessoas terem curiosidade de ver um remake, até para comparar e tal. E é um grande sucesso. Eu acho a Rosane Svartman, acho que é assim que fala o nome dela, com certeza, acho que a maior autora dos últimos anos, porque se a gente parar para pensar, eu estava até pensando nisso hoje, as 3 últimos grandes sucessos das 19 horas são dela, são 3 novelas dela, né, que é bom, totalmente de mais bom sucesso e Vai na Fé. E você tipo, para pensar, foi numa escala, né? Totalmente demais. Foi muito bem. Logo em seguida veio Bom Sucesso, que acho que foi melhor. E agora vem Vai na Fé, que é esse fenômeno. Eu acho Vai na Fé um fenômeno de popularidade. A gente pensar, exemplo, a música de abertura de Vai na Fé, eu escuto o rádio de vez em quando, toca toda hora na rádio. Há quantos anos... Que não é uma amação muito corriqueira de novelas nos dias atuais, né? Há quantos anos a gente não via uma música de novela pegar na boca do povo como pegou essa música de abertura, que é uma música original, não é uma regravação, né? Como já aconteceu em outros lugares. Não é uma cantora tão popular, porque não é uma cantora tão popular, não é uma cantora que estava no seu auge, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que é um grande acerto da Globo. Eu acho que é um dos maiores acertos da Globo dos últimos anos. Eu acho o seguinte, eu acho que Vai na Fé tem uma coisa que me chama muita atenção. Primeiro que é um texto muito fácil de você entender, é uma novela que está ligada ali ao popular, ao que as pessoas vivem. Eu acho que as pessoas hoje... Tá acabando agora a novela das 6, hein? Então hoje estamos num esquema de como se fosse futebol. Então, 7h15, 7h20, acho que começa Vai na Fé. Só voltando aqui a falar. Então, acho que... Quer falar alguma coisa? Não. Então, acho que o público, pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, o público tem dado sinais positivos por novelas que são extremamente populares no sentido das pessoas se enxergarem nesse cenário. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo para a novela da Rosane Svartman. É uma mulher que vende quentinha no centro do Rio, que vai para Piedade, para quem não é do Rio de Janeiro, Piedade é um bairro da zona norte do Rio, chega lá, vende, né, e quer ter o sonho de cantora, ou seja, é uma história certamente de muitas mulheres, não só que moram no Rio de Janeiro,
mas com mulheres que moram no Nordeste, no Norte, no Sul, em qualquer parte do Brasil. Então, acho que tem essa chave aí de mistério, que é uma dose que ela já havia usado em Bom Sucesso, né, com o personagem da Grazi Massafera, que era a Paloma, não é? Se eu tiver uma boa memória. Só que a Paloma era costureira, que também era uma mulher totalmente popular, né, que morava num bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Pilares também é Pilares, né? Pilares que ela mora? Não, Piedade. É Piedade, Também é um bairro do subúrbio do Rio, ou seja, tem essa pegada popular. É claro, não adianta você pegar só essas pitadas populares e jogar, que não vai acontecer. Né? Tem que ter uma história bem concatenada. E eu acho que o que ela ganha a novela, na minha opinião, é que ela primeiro traz luz a assuntos que muitas pessoas ainda não têm a visão de que não é mais que politicamente correto, é crime. Como, por exemplo, você embebedar uma mulher e ter uma relação sexual com essa mulher. Né? Isso é estupro. Muita gente acha que o estupro quando é com violência, quando você pega uma mulher, no caso, né, você pega uma mulher e aperta ela com força e consome o ato. Então tem essas pegadas, tudo no potinho e virou isso. Você tem essa visão também, Jean? Sim, tenho. E tem uma coisa que ela fez, que eu observei muito em Mar do Sertão também, que é uma coisa assim, fala de assuntos sérios sem ser chato. Sem ser didático, sem querer ser didático. É contando coisas da vida, como a vida é. E é uma novela popular sem necessariamente ter um texto pobre. Porque muitas vezes, muitos autores, eles querem fazer uma novela popular com um texto pobre. Vamos dar um exemplo aqui, Dona do Pedaço. Era uma novela popular com um texto pobre. Não tinha grandes diálogos, não tinha grandes... E Vai na Fé é uma novela com diálogo popular, mas com diálogos maravilhosos. As cenas, ela consegue misturar o popular, por exemplo, com Bom Sucesso, com literatura. Aqui no Vai na Fé, ela mistura com a questão das novelas, com a personagem da Renata Sorrah. E a Renata Sorrah, junto com o personagem do Zé Carlos Machado, eles têm falas maravilhosas de citar Shakespeare, de citar grandes autores, de uma maneira novelas popular. Antigas, né? Antigas. Ela sabe fazer o popular sem ser uma novela com um texto pobre. E isso é genial, eu acho isso genial. Espero que essa moça vá logo para o horário das 9, porque a gente está precisando de uma boa novela das 9, que tem tempo que a gente não tem uma, né? E que ela tem a sorte que a Alicia Manzo não teve ao ser testada nesta faixa, que eu acho que merecia uma segunda chance. Muita gente fala mal de Um Lugar ao Sol por conta da audiência da novela, mas ali, gente, olha, dava todo o cenário para dar cagada no final ali. Muito tempo sem novela inédita, uma novela que estreou em novembro. Novembro é um mês ruim para estrear a novela em ritmo de fim de ano. Já? Eu tô vendo. Ah, tá. Não, porque estava fechado o seu microfone. Então, ali deu tudo errado. As gravações todas baseadas em pandemia, então tivesse várias cenas mal construídas, porque era o que podia fazer naquele momento, 2021, né? Tinha que testar todo mundo e tudo mais. Deixa eu botar aqui alguns comentários aqui, ó. O Michel, acredito que logo a Rosane possa ir para o horário das 9 da noite. Essa é a grande expectativa, né, João? É um boato que já está rolando, que ela vai ser promovida. Já teve gente falando que ela vai ser promovida para a direção de dramaturgia da Globo. Eu espero que não, que a gente quer ver mais novelas dela. Que ela vai ser promovida para as 9 é um boato, né? E aqui o Michel tá lembrando que, na opinião dele, a Alicia tem cara de horário das 6, porque foram as melhores novelas que ela acabou fazendo. Mas eu acho, gente, que A Vida da Gente, por exemplo, passaria perfeitamente como uma novela das 9, por exemplo, tranquilamente. Você tem essa visão também, já? Tenho essa visão. Eu acho que no caso do Um Lugar ao Sol, eu não assisti Um Lugar ao Sol, tá? Porque eu ainda estava na fase. Porque a Globo tem que agradecer muito a você que eu voltei a assistir a novela por sua culpa. Obrigado. Olha lá, deu 0,1 de audiência, gente. Porque na primeira live que eu participei aqui, a gente vai falar de Pantanal, eu não assisti a Pantanal, eu achei a minha performance horrorosa.
Aí eu falei assim, gente, vou botar minha vergonha na minha cara, eu sou um jornalista de televisão, eu tenho que assistir novela. Eu voltei a assistir novela. Pelo menos uma, né? A que tá todo mundo falando, tem que assistir. Eu assisto todas, até Amor Perfeito, com certo delay de tempo, porque eu não tenho tempo para ver todas, mas eu assisto. Eu sei pelo menos quem são os personagens, para não ficar perdido, enfim. Mas, assim, eu acho que o problema de Um Lugar ao Sol é que ela era uma novela, foi uma novela no momento errado. Ela não era uma novela para entrar naquele momento. Era uma novela muito sombria, muito down, muito... Eu vou falar uma frase que eu já te falei que você ama. Não era solar. Não era solar, não era um corpo dourado, né? No Viva, né? Exatamente. E eu acho que o momento que a gente estava vivendo, um momento tão pesado, necessitava de uma novela solar. Ou de uma novela mais alegre. Até porque a última novela Amor de Mãe, que era inédita, não era solar, ao contrário, era bem dark, era bem escura a novela, inclusive, os cenários. Tanto que se você pensar, quando ela volta, ela é interrompida, quando ela volta, a audiência já não é muito boa. Do Amor de Mãe? Não foi muito. Não, ao contrário, ela melhorou. Ela ficou um ano fora do ar praticamente, quando ela volta... Também... Ela melhora a audiência até do que... Ela não teve uma primeira fase muito boa, entendeu? Depois ela melhora. Você veja que a minha memória é maravilhosa. Não, mas também tinha mais gente em casa. Tinha mais gente em casa, não tinha nada inédito para ver. Aí eles botaram a novela inédita lá, não é? Eles fizeram até um erro, dizendo... eles fizeram algumas cenas que, na época de Amor de Mãe, que tipo, podia beijar porque já tinha pegado o Covid, entendeu? Depois eles tiveram que explicar no final da novela que já tinha atualizado. Então, mas a novela foi melhor na primeira fase, para mim. Ela não era muito bem humor, ela não tinha humor, Amor de Mãe. Eu acho Não, só para fechar, o humor ficava na mão da Regina Casé. Era a única coisa de humor que tinha. Eu acho até, eu arrisco dizer que talvez se tivessem passado talvez até Travessia no horário na época do Um Lugar Só, capaz até de fazer sucesso. Qualquer coisa que fosse naquele momento, né? Não, porque assim, se tivesse passado talvez Travessia no horário que passaram Um Lugar ao Sol, talvez fizesse sucesso, porque Travessia não era uma novela engraçada, mas tinha um visual mais solar. Eu acho que a imagem ser muito escura, as coisas atrapalhou muito O Lugar ao Sol, na minha humilde opinião. Verdade. Miriam dando boa noite aqui pra gente, vou botar a Maria Helena aqui. O Raimundo lembrando que Terra e Paixão passou dos 30, é um fato, mas eu não colocaria muito no texto do Valcírio e da Thelma Guedes, que eu acho, aliás, um texto muito questionável até aqui. Agora, uma novela de grandes atuações, né? Todas as cenas, muito graças ao elenco e à direção, mais do que ao texto, para mim. O elenco foi muito bem escolhido, mas o texto, gente, pelo amor de Deus. Esse Daniel... Deixa eu aqui falar só uma coisa rapidinho para o seu Valci. Olha, se Daniel não tiver morrido, se fosse... Parece que não morreu. É um pouco demais, hein? É um pouco demais para nossa inteligência. Vamos lembrar, então, aí a trajetória. A gente vai ter que dar uma acelerada, porque acho que daqui a pouco começa o capítulo, gente, ó. Lembrar a trajetória da Rosane Schwartzman. Ela já tinha alguns textos como colaboradora e ela passa a assinar a partir de 2012, que ela assina Malhação Intensa como a Vida. Eu não vi essa temporada, era uma temporada que eu trabalhava na rua, não trabalhava em casa, então não faço a menor ideia. 2014, Malhação Sonhos foi que reprisou agora, na pandemia, não foi? Do Arthur Aguiar, gente. Eu acho que foi a que passa. Foi a que deu sequência aquela que é maravilhosa, que todo mundo, das Five, passou na pandemia. Vê se alguém puder dizer aqui para mim qual se passou. Não acho que passou, foi do Arthur Aguiar, era o boy magia da novela. Isso aí mesmo. Tá certo, né? 2015. Totalmente Demais, ou seja, ela tem aí 2 novelas reprisadas na pandemia, Malhação Sonhos e Totalmente Demais. E aí, na parceria com Paulo Raume, que depois justamente vai na fé, o primeiro trabalho, depois de muito tempo, que ela faz sem o Paulo, né, o Jean? É o primeiro, e é o maior sucesso, né, dela.
De todos. Bom lembrar que Totalmente Demais quando foi reprisada na pandemia, teve dias que deu mais audiência do que a exibição original. Qual que você tá falando? Totalmente Demais, Totalmente né? Demais. Eu vi pela primeira vez na pandemia, porque na época de 2016 eu trabalhava na rua, né? Então, essa hora eu tava o quê? No trem, babando, voltando pra casa, quando o trem funcionava, né, gente? Porque o trem aqui no Rio, vocês sabem como é, né? O Michel tá lembrando aqui que Malhação Sonhos também tinha o Rafa Witt, verdade, era o Rafa Witt, tinha o Heriberto Leão, não é? Tinha essa galera toda aí participando. E aí ela fica 4 anos sem fazer e volta em alto estilo, né? Sem fazer novelas, né? E já tá fazendo esse Vicky a Musa que vocês estão vendo aí a divulgação já no Globoplay, não é? Sim, e tem outra série também no Globoplay, já que eles vão começar a gravar, que é Lua Vermelha. Também Lua Vermelha é dela também. Então a moça tá com tudo, né? Tá com tudo. É aquela, do que ia ser a Larissa Manoela que ia fazer, tiraram a Larissa Manoela pra ser a Juma. Sim. É dela. Que também é uma coisa mais infanto-juvenil, com lobisomem, vampiro. Chamaram então, Tony Ramos pra fazer lobisomem, mas ele não pôde. Gente. Então ela tem 2 trabalhos aí no radar. E você falou que tem uma novidade em relação ao futuro da Rosane, não é? Você quer aproveitar agora para falar? Vamos falar. Foi uma apuração sua hoje, vamos lá. Não foi, na verdade, foi apuração não. A moça falou na internet. Mas se você ouviu o podcast, já apurou. Né? Porque nem todos os jornalistas ouvem podcast. Eles dão a nota, mas nem sempre ouve. Não, eu tenho que dar crédito, porque eu li no Notícias da TV mesmo. Tá bom. Então você não apurou mesmo. Que Dona Regiane Alves falou no podcast hoje, no Pod Delas, que a Rosane tem vontade de fazer uma Vai na Fé 2. Que pode vir uma Vai na Fé 2, que tomara, né? Mas só e aí que vai ser Globoplay, com certeza, né? Tipo as Five, óbvio, né? Que ela não, eu acho, tipo as Five, tipo Verdades Secretas 2... Que aí a Regiane falou que não sabe se viria como uma minissérie, se viria como uma novela mesmo curta, como que viria esse Vai na Fé 2. Mas que a Rosane tem muita vontade de fazer uma Vai na Fé 2 para contar o que aconteceu com essas pessoas depois. Verdade, verdade. Eu amaria. Vamos ver aí, eu acho que tem a ver. Agora eu só fico muito preocupado que se não fecha logo isso... Porque as pessoas agora não têm mais contrato exclusivo com a Globo, né? Então tem que ter muita sorte, porque as Five conseguiram fazer, né? Juntaram as 5, porque tava todo mundo sem trabalhar. Tava todo mundo na pandemia, né? Sim, tava todo mundo na pandemia e gravaram. E elas todas ficaram contratadas da Globo durante um bom tempo, né? Todas assim. Sim. E agora não é uma realidade. Eu tenho muito medo. Daqui a um ano, cada uma vai estar no Netflix, na HBO e vida que segue, né? Só responder aqui o Michel. Hoje, quem deu essa notícia foi a Márcia Pelvezan, que saca muito de novela. Ela estava dando na Sônia Abrão hoje que o Daniel não teria morrido e que teria sido um golpe montado pela Irene, que é a personagem da Glória Pires, vulgo mãe dele, e está lá escondido em algum lugar. Que a gente não sabe aonde ele está escondido. Eu acho o fim da picada, gente. Fazer isso é um delírio daqueles, né? E eles estão bem adiantados nas gravações, diga-se de passagem. Sim. Mas o Leonel não morreu em Amor Perfeito, meu filho, então eu acredito tudo. Mas vamos falar aqui de algumas coisas, de erros da novela, porque assim, é um fenômeno, é um sucesso, é uma novela popular, eu acho que a gente não tem, mas houve erros. Acho que alguns erros por parte... da Globo, não por culpa da direção de elenco, direção de edição, produção, e acho também um erro, eu já vou ter que botar de cara, que eu acho que foi o grande erro da novela para mim, tá? Quando chegou a sinopse de Vai na Fé para mim, que foi no ano passado, eu tive a sensação e o entendimento que seria uma novela que trabalharia a causa ecumênica, que nós teríamos diversas religiões ali permeando. Vocês estão esperando que a Sol evangélica vai casar na Ubanda hoje? Eu não estou esperando isso, que ela vai casar na Ubanda. Bota até a foto aqui. Então, eu acho que essa novela não teve essa proposta de juntar, para quem não sabe o que é ecumênico, né, que é a junção de diversas religiões vivendo em harmonia, né? Isso não aconteceu. E vocês estão vendo aí...
é um Mas, pastor, Edu, né? Casamento com não, pastor, né? amigo, você não reparou na foto. É um casamento ecumênico, ó, porque tem um Ah, tem lá pastor de um atrás, lado né? e Ah, uma tem lá mãe de atrás. Então santo. queimei minha língua. Tem a moça. Mas tu vê que tá tudo escondidinho, né? É tudo bem escondido, né? Pra É, gente não ver, né? Então vai tem ser o um juiz de casamento paz. ecumênico. Só agora. Então é só agora que vai ter o casamento ecumênico, né? É, Porque a novela toda, pouquíssimas cenas ecumênicas, né? Quase nenhuma, praticamente. Só evangélica. sim. Não, assim, o que me incomodou nesse quesito da fé é porque eu esperava que a questão fé ia ser mais forte, entendeu? Aham. Independente da religião, ia se tratar mais da fé. Em vários momentos a gente até esquece a, a Sol é evangélica, em alguns momentos, porque assim, outros assuntos foram abordados. Eu tenho uma outra crítica, mas vamos lá, que é de outro personagem. Pode falar, pode falar. Um personagem que eu achei mal aproveitado em algum momento da novela foi o Louis. Eu achei que a história do O Luiz, Louis, você acha? eu acho que foi diluindo, porque ficou. Aí botaram o Louis para aquela bocaria, aquela bendita Mas a atuação foi daquela. boa do José Não, Loreto, né? José Loreto, ótimo. José Loreto, ótimo. Acho que, tipo assim, aproveitou a oportunidade que ele teve de um protagonista, que o Louis é um dos protagonistas, né? Mas eu achei que aquele momento que ele vai para a pousada, ali o personagem perde um pouco o brilho, fica naquilo, a trama fica chata, a história dele poderia ter sido melhor, entendeu? Entendi. Eu acho que ali eles passam a priorizar muito o personagem da Dora, da Cláudia Hanna, né, que foi também uma volta muito boa da Cláudia Hanna. Cláudia Hanna e Carolina Dickmann voltaram muito bem para as novelas, né, nesse retorno em Vai na Fé. E eu particularmente gostei do Zé Loreto. Eu acho que é um personagem para dar uma leveza ali de núcleo engraçado, né? A Renata Sorrah foi brilhante, assim, também outra que voltou às novelas muito bem. Quem eu não gostei nessa novela, gente, eu achei o personagem da Jennifer muito mal construído para mim. Não foi uma boa atuação da Bela Campos, mas eu não vou colocar só na conta dela. Acho que ali foi um erro da Rosane Schwartzman, em dois sentidos. Primeiro, uma menina de mais de 20 anos que passa a chamar o Ben de pai, de uma hora para outra ela foi criada por um outro pai, ela não tinha nenhuma convivência com o Ben e ela coloca aquele delírio na cabeça dela que ele é o pai. Aquilo ali foi uma coisa muito mal construída para mim. E a outra que em vários momentos, não sei se você já teve essa sensação e a galera que está aqui, de que uma estudante de direito que não tinha conhecimento nenhum de direito em diversas ocasiões na novela, né? Sim. Mas eu boto muito na conta da Bela Campos mesmo. Você bota também na Bela. Muito, porque assim, é uma personagem chata, entendeu? Mas muito mal interpretada. Por quê? Porque a Sol, em vários momentos, também é muito chata. Mas teve uma interpretação maravilhosa da Cheryl. Então a ator a chatice da Sol. É o grande papel da carreira dela, convenhamos, com certeza, com certeza. E merecido. Que era uma atriz que vinha de interpretações muito boas e não tinha uma oportunidade de uma protagonista. Por isso que a gente lamentou tanto quando, por exemplo, a Paloma Duarte não foi para Elas por Elas, porque é uma outra grande atriz que ainda não teve chance de ter uma protagonista na Globo. E era o caso da Cheryl, né? É uma boa atriz, tinha tido boas interpretações e não tinha conseguido uma protagonista, conseguiu, fez muito bem. O João aqui não concordou com a gente, mas não falou que concordou. Então escreve aqui, João, depois você não concordou, para a gente poder comentar. E aí vai muito aqui do comentário do Michel, já fazendo esse outro erro para mim, que aí a gente vai tirar a culpa, eu pelo menos tiro a culpa da Rosane e põe a culpa na Globo, diante que a gente já cansou de falar aqui no canal. Para quem está aqui no canal já desde maio, a gente já está metendo a boca aqui, reclamando, né? Vocês viram a mudança de direção. Há uma mudança... gente, no meio das gravações dessa novela, houve uma transição em ebulição na Globo. Saiu o Ricardo Waddington, que foi, apesar de ter diversos problemas e críticas na gestão dele no entretenimento, mas foi o diretor que mais trouxe representatividade à TV Globo. Isso é histórico, isso é um fato indiscutível. Só que houve uma mudança muito brusca na novela. Porque, né, Jean, é mais que o beijo lésbico. Tem muita coisa aí que está passando até despercebida, não é? Sim, tivemos a fala de orgulho jogada para madrugada,
que a gente não pode esquecer, né? Sim. Eles até depois do barulho, botaram 11h30 da noite. Botaram entrou o episódio dos outros antes, que foi pequenininho, e aí começou 11h30, 11h35. Mas mesmo assim jogaram, né? Botaram num horário mais vazio, né? E nessa novela... Aliás, horrível o especial. Não gostei desse ano. Eu não vi. Não vi, não. Achei Não, nem ver. Não me empolguei em ver. Eu gostei mais dos outros. Enfim. Sobre a novela, né? Essa questão da novela, eu achei que, tipo assim, ficou muito clara a censura, e ficou uma censura que, para mim, destruiu a novela em vários momentos. Porque, primeiro, que o tema virou esse. Uma novela maravilhosa e as pessoas discutindo os cortes. Segundo, que ficou cenas sem sentido. Não, botaram uma cura gay na novela, né? Porque o personagem o personagem do Yuri, do Jean Paulo Campos, o que ele tá passando, gente, é uma cura gay, né? É que ele tá fofinho ali, mas é isso, né? E temos 2 novelas com cura gay, né? Porque da 6, o Carmo da Laveca... aquele é pior ainda, né? Porque ainda é um personagem vivido por um ator que é gay, né? Que é o pior, que é o fim dos tempos, né? E um gay militante, né? Se ainda fosse um gay, assim, né? Ele agora tá militando. Desde que ele entrou na Dança dos Famosos, ele se assumiu, que eu acho super importante. E eu acho maravilhoso. Eu acho que tem que aplaudir ele. O Pitombo, que agora se assumiu também. Acho que vai começar a novela a qualquer momento, que já estamos no tempo aqui no RJTV. Quando vai pro tempo, já é reta final. Mas segue aí, Jean. Vai ser mais cedo do que a gente imaginou. Eu tô vendo aqui também. Então, no meu delay não tá tão assim, que aqui também entrou no tempo. Você tá com a Globo Rio aí também? Ou tu tá com a Globo local? Globo Play aqui, entra Globo Rio. Tá na Luísa, então é a Priscila. Então vamos lá. E é isso. Resumindo, assim, foi um dos... Acho que o maior erro da novela foi esses cortes, foi como trataram. E aí há uma dúvida, tudo indica que a Clara e Helena vão terminar juntos. Há uma história de que elas possam adotar uma criança, essa é uma expectativa que tenha como um dos mistérios aí a ser revelados na novela. Eu posso dar e se vai ter o beijo de novo. Eu não sei se a galera gosta, Jean. Mas já deram publicamente. Eu também acabei falando agora aqui também, né? Eu falei que pode ter um filho, né? Mas não é certo, tá? É uma expectativa, não é certo. Não é certo, mas pelo que Regiane Alves falou hoje na entrevista, elas acabam juntas. Sim. Aí isso é previsível, né? Elas acabam juntas, gravaram 2 finais para elas. Bom, e a expectativa do beijo, né? Eu acho que agora eles vão beijar, porque agora é o último capítulo, né? Se era por conta de audiência, vai ter beijo. Agora, para mim, gente, eu até acho que ele não vai falar isso abertamente nas redes sociais, mas este, para mim, é o principal prejudicado de Vai na Fé, que é o personagem do Gutierrez Sotero, que viveu o Vini, o namorado do Jean Paulo Campos, né? Ele foi totalmente escanteado da novela, ele foi jogado para o lado, ele foi retirado da trama por conta dessa política que a Globo fez. Eu acho que isso ficou muito claro. E pior, né? Além dele ter sido evaporado da trama, beijo não teve mais entre os dois, né? Não tivemos mais beijo, ainda com Clara e Helena ainda houve. Depois de muito barulho, houve beijo. E além disso, né? Praticamente o Yuri virou namorado de novo da personagem, esqueci o nome dela agora, Giga. gente. Da Giga, né? Da Mel Maia, né? Então, esse para mim foi pior que Clara e Helena, e o pessoal não tem falado tanto. Fica aqui o meu registro. E é um ator iniciante, né? Então, tipo assim, para ele aparecer é muito... O personagem dele ali seria muito importante, né? E foi aclamado o beijo dos dois foi aclamado, lembra? Quando teve o selinho. Lembro. Foi até encostadinho aqui de lado, né? Deixa eu ler uns comentários aqui, ó, que já vai começar a novela. Carmo Della Vecchia é maravilhoso, ótimo ator, né? Tá muito bem na novela. Muito bem. Michel aqui, ó, praticamente o Yuri virou hétero, infelizmente, né? A palavra infelizmente pela forma, né, Michel? Pela forma como foi tratado, né? Não por ele... porque ele pode até ser bissexual, não teria nenhum problema nesse sentido, mas não foi isso que foi tratado, né? Não foi uma bissexualidade, né? E foi mal trabalhado também, né? Porque isso poderia ter sido explicado melhor. Poderia ter entendido
Verdade. a bissexualidade dele. Verdade, poderia ter sido melhor trabalhado, mas eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: a autora não escreveu isso e a Globo queria uma outra coisa. E aí ficou à vontade da emissora. Isso aí ficou muito claro que foi a Globo que mandou cortar. Deixa eu ver agora. Não, ainda tem mais uma matéria sobre gastronomia ainda na RJTV aqui. Bom, e esse foi o outro looping da novela, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E depois que não achou o pai, chamou o pai que não era pai de pai. E o pai que era pai não era chamado de pai. Que doideira, né? E teve o looping do DNA também, né? O quê? E teve o looping do DNA também, né? Sim, né? E faz DNA, não faz testes, DNA, né? rouba o DNA, faz o DNA. Eu já não aguentava mais de DNA. Verdade, verdade. O Mateuzinho tá aqui com a gente. Tá sumido, hein, Matheus? Eu acho que o personagem do Luiz Lorenzo, ele foi se diluindo com o tempo e foi perdendo a graça. E foi ficando muito... Gente, eu ri muito com o Luiz Lorenzo. É um personagem... Eu fiz um aniversário da minha avó todo baseado em Luiz Lorenzo. Não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, ela entrou com a música do Luiz, né? Porque é um personagem que ele não tinha muita história, né? Também para você sustentar. A mãe dele que tinha mais uma história ali. Eu acho que ele trocou. A autora, para mim, não tinha previsão da Lumiar ser a namorada, ser namorada dele. Eu acho que foi um caminho que ela precisou construir ali para não deixar a Lumiar sozinha na novela. Eu tenho essa impressão. E eu também. Não, eu acho que foi isso. E eu acho que o casal Lu e Sol não pegou. Que eu acho que... Lu e Sol, você acha que não pegou? Não, eu acho que a ideia inicial, pelo menos quando eu li a sinopse, eu entendi isso, que é haver ali um conflito dela. Fico com Lu e eu fico com Ben. E que deixar o povo decidir, pesquisa decidir quem é que vai ficar, né? E eu acho que não rolou. Acho que ela com Ben tinha uma química muito... Combinava mais, tinha uma química muito melhor. E ela com Nui não rolou esse casal. Eu acho que foi a solução que deram. A personagem da Lumiar caiu no gosto das pessoas. Carolina Dickman, acho que um dos melhores papéis da carreira dela, desde Camila de Laços de Família, porque eu acho que desde Camila que não rola, né? Nenhum papel bom. Se eu estiver falando... Eu tô de olho aqui, pode ficar, pode falar, tô te ouvindo. Eu tô tentando pensar aqui o papel melhor da Carolina antes de Lumiar. Tô tentando lembrar aqui. Porque se eu lembrar, aqui, eu falo. Eu tô no Globoplay, aqui tem delay, então sem problemas. Então eu acho que, assim, desde Camila, acho que o melhor papel dela, e assim, e caiu no gosto popular, então tinha que ter um par romântico para ela no final dessa novela, né? Então, acho que o certo ia ser isso. Verdade. Vai ter outra matéria, né? Tá tendo futebol agora. Michel tá falando aqui da Kate Lícia, da Clara Monet, sem dúvida, uma grande revelação. Foi o primeiro papel dela, primeiro papel em alto nível, entregou aquilo que a gente esperava e também agregou muito na questão do humor da novela, né, Jean? Sim, também acho. Eu tô muito curioso para ver ela fazendo alguma outra coisa, diferente do que ela fez em Vai na Fé. Porque eu acho que, tipo assim, eu tenho muito receio dessas pessoas que começam muito bem, com um papel muito bombado, depois num segundo não rolar. Eu acho que aconteceu um pouco isso com a Bela Campos. Veio de uma novela que fez muito sucesso, de um papel de destaque. Não acho que ela foi essa Coca-Cola toda em Pantanal, como muita gente acha. Achei que ela foi ok em Pantanal. Ficou muda, né? Boa parte da novela. Mas eu achei que a parte que ela ficou muda foi a melhor interpretação dela, porque ela só interpretava com o olhar, né? Então é difícil, eu acho, fazer essa interpretação com o olhar. Mas só que, tipo assim, quando ela veio para Vai na Fé, já é uma interpretação fraca, né? Já não foi uma interpretação... Então, o Gustavo lembrou aqui Cobras e Lagartos, da Carolina Dickman. Eu acho que foi um papel que ela foi bem. Eu não vi Cobras e Lagartos. Gente, a novela era meia boca, né? Mas é uma novela que envelheceu mal, tanto que todas as vezes que foi reprisada foi fracasso de audiência, né? Uma novela fraca. Aliás, João e Manuel Carneiro, as novelas deles não envelhecem bem, né? Ela fez aqui, né, na década de 2010, ela fez Passione, onde foi a Diana, Fina Estampa, onde ela foi a Teodora,
Salve Jorge, que foi a Jéssica. Joia Rara e Yolanda. Eu Que Amo Tanto, foi a Zezé. A Regra do Jogo, que ela foi a Lara. E o Sétimo Guardião, que ela foi a Afrodite. Não foi uma década muito boa mesmo de novelas, não. Voltou em alto estilo mesmo.